Olá, eu começo esse Mercado em Minutos trazendo mais uma notícia de apreensão de vinho contrabandeado. O caso em questão era um caminhão que saiu de Santa Catarina e ia para o Rio de Janeiro, para o bairro do Leblon, e ele escondia em caixas de ovos 650 garrafas de vinho. O valor dessa carga foi estimada pela Receita Federal em R$ 150 mil ou mais. Eu não sei se o contrabando está aumentando ou se a Receita Federal e a Polícia Federal estão sendo mais eficientes na apreensão de garrafas, mas o fato é que estamos presenciando ou lendo mais informações de vinhos contrabandeados. A outra notícia que eu gostaria de destacar é que essa semana começou um feriado prolongado e adiantado em várias cidades do Brasil. A ideia é tentar evitar o avanço da Covid nesse ritmo alucinante. E nesse feriado adiantado, diversos municípios resolveram criar uma lei seca, ou seja, no feriado não se pode vender bebida alcoólica. A alegação é que as pessoas compram bebida alcoólica, se reúnem e propagam mais o Covid. E isso surgiu casos, por exemplo, Santo André começou com a lei seca, só que uma liminar a pedido da Brasel, que é a entidade que representa os restaurantes, foi concedida, então em Santo André pode vender bebida alcoólica. Em São Bernardo, que é a cidade do lado, a lei seca está valendo. Duas coisas para pensar nessa lei seca de vinho. Uma, o vinho foi a bebida da quarentena, vamos dizer assim, da primeira quarentena no ano passado. Os consumidores optaram por ficar em casa e neste ficar em casa consumiram mais vinhos. O outro ponto, a gente acompanha as notícias internacionais e a África do Sul, desde o início do Covid, desde que o Covid chegou no país, ela criou uma lei seca em que não se pode vender bebidas alcoólicas no país. E o fato é o seguinte, a indústria de vinho da África do Sul é uma indústria importante, principalmente na região da Cidade do Cabo, e é uma indústria que agora está sofrendo muito porque ficou um ano fechada sem poder comercializar o seu produto. Tá? Outra notícia que eu trago, não tão favorável assim aos vinhos, vamos dizer assim, saiu o relatório da Ideal Consulting sobre as vendas de vinho nesse primeiro bimestre. Antes de mais nada, vale dizer que ainda é janeiro e fevereiro, são os primeiros meses do ano, que normalmente é uma época de consumo mais baixo, de venda e importação mais baixa, então ainda não dá para, a partir daí, pensar no que vai ser o ano do vinho. Mas o fato é que teve uma queda de 6%, quando você soma as importações e a venda das vinícolas, seja para a vinícola vendendo para o seu consumidor final ou vendendo para o intermediário. Essa queda ela é puxada pela produção nacional, que representa mais de 60% do vinho aqui no Brasil, e os vinhos brasileiros tiveram queda de 22,5% em volume comercializado. Aqui vale dizer que tem uma questão do gargalo da indústria, que a gente já trouxe aqui, várias linhas não têm garrafa, então os vinhos não conseguem ser envasados, outros não têm caixa de papelão, tem problema com rótulo, então tá difícil para a indústria colocar o vinho no seu mercado. Do lado dos importados, teve uma queda de mais de 30% na importação de vinhos, né? Mas como eu disse, ainda é o primeiro bimestre, é muito difícil saber se isso vai ser a tendência ou se é apenas as notícias do primeiro bimestre de vinho. Agora, o que eu queria destacar é que o vinho brasileiro, mesmo em queda por esses dados, e tem que ver se isso vai confirmar ou não, o ano passado surgiram diversos e-commerces de vinhos focados exatamente no vinho brasileiro. E a ideia vários criadores dessas lojas, algumas são lojas físicas e também com venda pela internet, a ideia é que o brasileiro quer consumir mais vinho nacional e nem sempre acha, isso é fato. E me chamou a atenção que um joalheiro, o Jacques Vartanian, até ele resolveu ter o seu e-commerce de vinho brasileiro. Quando acabar a quarentena, ele vai inclusive vender presencialmente vinhos brasileiros, porque ele acredita no produto e, segundo ele, em suas vernissagens, lançamentos de joias, ele usa o vinho brasileiro, ele oferece, serve o vinho brasileiro e seus clientes gostam muito, né? Bom, um outro destaque que eu queria trazer aqui o rosé é uma categoria que está em alta muito no Brasil, tem vários fatores que explicam, desde o nosso clima até o interesse por um vinho, pela sua cor e tudo mais. E a vinícola Catena, ela não tinha um rosé com a sua marca, um Catena Rosé,
que foi lançado essa semana, que inclusive é o vinho que eu brindei o começo desse Mercado em Minutos. É um vinho bem bom, feito com Malbec principalmente, e também Grenache e Syrah. Então mostra assim uma grande vinícola argentina entrando no mercado do rosé, que até então não estava. E eu espero que os rosés, aliás, eu não, o setor todo espera que não só os rosés, mas os brancos, que harmonizam tão bem com os peixes da Páscoa, os tintos, para quem sugere outros pratos de Páscoa, e também os vinhos do Porto, tenham boas vendas agora, né? Esse final de semana é a Páscoa, e a indústria está bem animada, tem varejista bem animado com a comercialização da Páscoa, dos vinhos nessa Páscoa. Então, para fechar esse mercado em minutos, eu brindo com o rosé. E já deixo aqui os meus votos de Feliz Páscoa para todos vocês.